Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria tê-lo mais uma vez comigo neste espaço privilegiado para que eu e você possamos juntos meditar o Evangelho da Salvação, o Evangelho que nos revela o rosto misericordioso de Jesus. Nós ainda estamos no mês dedicado a Nossa Senhora, por isso eu quero te convidar junto comigo a pedir a intercessão dela, que é cheia do Espírito Santo, que é cheia de graça. Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre os anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos, com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. O evangelho que nós vamos meditar hoje está em Marcos 9, versículos do 30 ao 37. Marcos 9, do 30 ao 37. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: Sobre que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Depois, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Aquele que receber uma destas crianças, por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós voltamos aqui então, onde Jesus ele faz mais uma vez o anúncio da sua paixão. Jesus ele era muito claro com seus discípulos, mas talvez a pouca vivência, não a vivência de Jesus, mas talvez a pouca vivência da fé, porque eles não eram homens letrados, né, a maioria ali de pescadores, talvez eles não conseguissem compreender aquilo que Jesus realmente dizia. E aqui Jesus foi claro, né, que eles matarão o Filho do Homem e depois de 3 dias esse ressuscitará. Jesus não contou em parábolas, ele foi muito claro e eles não entenderam. Só que talvez eles não entenderam porque eles vieram pelo caminho discutindo outra coisa. E isso muitas vezes acontece com a gente. A gente pede para que Deus nos fale, para que Deus fale ao nosso coração, mas tem tanta coisa no nosso coração. São tantas as preocupações, das contas a pagar, de uma enfermidade, da sua família que não vai bem, do seu trabalho que não vai bem. É tanta coisa, que a palavra de Deus, ela cai como que no meio dos pedregulhos, como tem aquela parábola. Ela cai, ela nasce, ela floresce, mas logo é sufocada e morre. Porque tem tanta coisa no nosso coração que a gente não consegue absorver aquilo que realmente Jesus quer dizer para nós. E aqui, eles estavam justamente discutindo uma coisa que Jesus odiava, que era ver quem é o maior. Quem é o maior? Olha só, os discípulos de Jesus, eles ali que caminhavam com Jesus, Jesus que sempre se fez pequeno, discutindo quem era o maior. E aí Jesus disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Quem ri por último, ri melhor. Essa frase que é tão piegas, mas ela realmente diz isso aqui. Quem quer ser o último, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem ri por último, ri melhor. É isso que nós precisamos entender. O reino de Deus, a lógica do reino de Deus, ela é um tanto inversa. O grande é o pequeno. O primeiro é o último. O rico, na verdade, é o miserável. Jesus, o Pai, usa disso justamente para confundir. Confundir os grandes, confundir os fortes, confundir os poderosos. E aí depois Jesus pega uma criança. Uma criança que é o indivíduo mais indefeso. Coloca no meio deles e fala: Quem receber, o menor que seja, é a mim que está recebendo. E quem me recebe, está recebendo o Pai. Eu lembro então de uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos ajuda a meditar também essa passagem. Ela dizia o seguinte:
escolha sempre o último lugar. Por ele ninguém briga. Escolha sempre o último lugar. Por ele ninguém briga. Meu irmão, minha irmã, não interessa se você está num cargo de liderança, não interessa se você é chefe de alguma coisa. Interessa que você faça bem. Interessa que você faça a vontade de Deus. Interessa que você agrade o coração de Deus. Isso serve para quem é grande e para quem é pequeno. Isso serve para o rico e para o miserável. Isso serve para todos nós. Só assim alcançaremos o céu, o reino dos céus. E mais aqui, eu vou além. Jesus disse que quem recebe uma criança é a ele que recebe, mas também uma outra vez ele fala que só entrará no reino do céu quem for como uma criança. A criança não liga se ela é a primeira ou a última. Ela se interessa em brincar. Se ela vai perder na brincadeira, ela pode até ficar chateada, mas ela se interessa em se divertir. Nos interessemos também pela felicidade eterna, que é estar no céu com Jesus eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós, apesar de o procurarmos, afastamo-nos demais de Deus. Escutamos sua voz sempre, sempre mais distante. A voz divina que grita por nossa presença próxima. Com linguagem simples, Padre Antonello convida você a seguir os passos para a cura paterna. Livro A Cura do Amor Paterno. Adquira pelo telefone 11 3257 8805.